Olá, eu sou Silvia Garcia e a partir de agora você fica comigo no Defenda-se, um programa da TV Assembleia feito para ajudar a preservar o direito do consumidor. Quem nunca pensou em recorrer ao juizado especial cível, o chamado juizado de pequenas causas? Alguém que já teve uma cobrança abusiva irregular, que sofreu uma batidinha no carro, um título protestado por engano, um cheque devolvido, um problema com convênio médico ou até mesmo uma briga entre vizinhos, hein? Os juizados especiais foram criados para desafogar os fóruns, mas eles também estão abarrotados. A convidada do Defenda-se de hoje para tirar todas as dúvidas sobre o juizado de pequenas causas é a advogada Tatiana de Queiroz. E vamos às primeiras perguntas. Para começar, doutora, explica para a gente o que é um juizado de pequenas causas. O juizado especial cível é uma parte do Poder Judiciário, onde as pessoas podem procurá-lo para causas menos complexas. Muitas pessoas ainda o chamam de juizado de pequenas causas, pois ele era assim chamado. Porém, hoje em dia, com a nova lei, ele é chamado de juizado especial cível. Doutora, quem tem direito a recorrer ao Tribunal de Pequenas Causas? As pessoas físicas capazes, as microempresas, as associações, as organizações de sociedade civil de interesse público e as microempresas. Tatiana, existe um valor limite de causa para recorrer ao Tribunal de Pequenas Causas? As causas que podem ser tratadas no juizado especial cível podem ser de até 40 salários mínimos. Mais uma pergunta. Qualquer ação no Tribunal de Pequenas Causas necessita de um advogado? Se não, em que ações ele se torna necessário? Não. Para causas de até 20 salários mínimos, não há necessidade de um advogado. De 20 a 40 salários mínimos, aí sim é necessária a contratação de um advogado. No entanto, mesmo que a causa seja de 20 salários mínimos, então na primeira fase você não contratou um advogado, mas é preciso recorrer da sentença, aí sim há a obrigatoriedade da contratação do advogado. Uma pessoa que tem um problema numa cidade do interior pode entrar com uma ação num tribunal de pequenas causas da capital ou de outra cidade do interior? A pessoa, o consumidor, na maioria das vezes, quando versar por uma ação de relação de consumo, deve entrar no juizado especial cível mais próximo da sua residência, A não ser que para aquela pessoa seja mais indicado, seja mais perto entrar no juizado especial cível mais próximo da residência, ou da empresa, então do réu aí no caso. Mas a regra é que a pessoa entre no juizado especial cível mais próximo da sua residência. Uma ação perdida em um tribunal de pequenas causas pode ser recorrida em outra instância? Na verdade, não há segunda instância para as causas de juizado especial cível. O que ocorre é que há um colégio recursal. Então, 3 juízes, de primeiro grau se reúnem para avaliar esse recurso interposto. Doutora, existe um valor aproximado ou um percentual garantido ao advogado quando ele se torna necessário em uma ação de pequenas causas? Então, quando as causas versarem de 20 a 40 salários mínimos, há obrigatoriedade de contratação de um advogado. Aí o valor que vai ser pago a ele a títulos de honorários deve ser tratado mediante a tabela da OAB, que determina qual é o valor mínimo que pode ser cobrado. Isso também deve estar estipulado em contrato. Então, analisando aí a tabela da OAB, a pessoa deve verificar se o valor mínimo a ser pago ao advogado vale a pena a contratação. O Estado coloca advogados à disposição da população para ações nos juizados de pequenas causas? Para causas de até 20 salários mínimos, a pessoa não precisa contratar um advogado. No entanto, na audiência, caso ela se sinta
aí com problemas, né, porque a outra parte, enfim, foi com um advogado e ela não está, o juiz mesmo, quando ele conduzir a audiência, ele pode determinar que um advogado acompanhe aquela parte, ou então a própria parte pode pedir que o juiz nomeie um advogado para ajudá-lo, né? E aí, nesse caso, é apenas para audiência. Agora, se houver necessidade de um recurso, né, se uma das partes ou essa parte que não teve o acompanhamento de um advogado precisar recorrer da sentença, aí sim ele vai precisar contratar um advogado e nesse caso ele também pode utilizar dos advogados públicos. O que acontece quando o juiz dá a sentença favorável a uma parte, mas a outra não se manifesta a pagar? Aí nesse caso a pessoa deve comparecer ao juizado e então entrar com a ação de execução, né? Deve executar aquela sentença que já foi determinada pelo juiz. Após uma colisão de carros, por exemplo, o culpado pela batida se nega a pagar. Essa é uma ação de pequenas causas? Sim, essa é uma ação de juizado. Essas questões de acidente de trânsito, elas podem ser tratadas sim no juizado especial cível. A pessoa então deve levar toda a documentação necessária, inclusive os 3 orçamentos que ela tem em mãos, o endereço de quem colidiu com o carro e propor a ação de cobrança. A gente faz a primeira pausa do dia. Eu e a nossa convidada, a doutora Tatiana de Queiroz, da Proteste, voltamos depois do intervalo. Até já, hein? O Defenda-se está de volta para esclarecer mais dúvidas dos telespectadores. A nossa convidada de hoje é a advogada da Proteste, Tatiana de Queiroz. Vamos lá então a mais perguntas. Doutora, academias de ginástica sempre cobram um semestre inteiro antecipado. Mas quando um cliente não ficar satisfeito logo na primeira semana e quiser sair, o que ele deve fazer? A academia pode se negar a devolver o dinheiro? Ela pode sim procurar o juizado especial cível, porque se a academia cobrou 6 meses antecipadamente, mas não prestou um serviço de qualidade, a consumidora tem sim todo o direito de reaver o dinheiro pago, né, apenas pagando aí pelo que ela utilizou, pelo tempo que ela utilizou de serviço, e a empresa não pode reter esses 80%. Né? Isso significaria um enriquecimento ilícito. Ela só pode receber dinheiro por um serviço prestado. Se o serviço não foi prestado, ela não pode receber esse dinheiro. Então aí configura-se uma prática abusiva e a consumidora tem sim que procurar o Poder Judiciário para reaver o dinheiro pago. Mais uma dúvida. Um idoso emprestou dinheiro a seu vizinho e pegou 2 cheques como garantia, doutora. Porém, os 2 cheques já foram depositados e voltaram por falta de fundos. Hoje, o vizinho se nega a dar outro cheque e diz que só paga quando puder. A pessoa pode entrar no Pequenas Causas para receber esse valor? Pode entrar com uma ação de cobrança, né, apresentando aí o cheque, mesmo que eles estejam prescritos, pode entrar com uma ação de cobrança para exigir o pagamento do valor emprestado. A ex-funcionária de uma clínica enviou a seguinte dúvida. Trabalhei por contrato em uma clínica como fisioterapeuta e solicitei desligamento. O contrato dizia que, em caso de saída sem aviso prévio, seriam descontados 70% do valor a receber. Mas já se foram 5 meses e até agora a clínica não realizou o meu pagamento. Pensei em entrar com um processo no Tribunal do Trabalho, mas o valor é baixo, R$ 980. A dúvida dessa funcionária, se ela pode recorrer ao Pequenas Causas e o que ela deve fazer nesse caso, doutora? Não, aí nesse caso, mesmo o valor sendo baixo, ela deve procurar sim a Justiça do Trabalho, pois se trata de uma relação trabalhista. Outra dúvida que nos foi enviada. A gerente de uma loja teve problemas de calúnia com uma funcionária, o que resultou na demissão da gerente. No Pequenas Causas, ela pode processar ao mesmo tempo a funcionária por calúnia e difamação e a empresa por omissão, doutora?
Na verdade, ela até pode processar essa pessoa, né, quem a caluniou, mas aí é no juizado especial criminal, né, mas a relação com a empresa deve ser tratada na justiça trabalhista. Agora, uma dúvida de quem não quer ser processado, tá? Um vendedor pegou umas peças de roupas de um fornecedor assinando uma promissória, mas não conseguiu efetuar a venda nem sequer de uma peça. No contrato com o fornecedor, pediu para fazer a devolução, mas ele não aceitou e disse que queria o dinheiro, senão iria entrar no juizado de pequenas causas, utilizando a tal da promissória. Além de pagar, existe algo que este vendedor possa fazer para não ser processado, doutora? Ele pode aí notificar extrajudicialmente esse vendedor, né? Se ele for, então, um microempresário, ele também pode entrar com uma ação no juizado especial cível para fazer uma consignação em pagamento, né? Determinando aí o pagamento do valor que ele entende ser devido, justamente para que o nome dele não seja negativado. Ações trabalhistas de alimentos, separação judicial, divórcio e relacionadas às crianças e adolescentes, entre outras, em algum momento, doutora, podem ser resolvidas pelos tribunais especiais de pequenas causas? Não, de forma alguma. Todas essas ações têm aí os seus fóruns específicos, né, as suas varas específicas. Então, todos os processos que tratam aí de família devem ser impetrados na vara da família, relações trabalhistas no fórum trabalhista e assim por diante. Tatiana, o atendimento e os serviços prestados pelo juizado de pequenas causas são pagos? Não, eles são todos gratuitos, inclusive se houver a necessidade de recorrer, onde há geralmente a cobrança de honorários, né, de custas, o consumidor ou a pessoa, enfim, que for entrar com a ação, ela pode recorrer da assistência judiciária gratuita quando ela não tem condições de arcar com as custas do processo, e aí nesse caso, mesmo que tenha necessidade de pagar, ela será isenta do pagamento. Né? A menos que seja considerada má-fé, quando a pessoa entra com uma ação e é declarada má-fé pelo juiz, aí sim ela vai ter que pagar as custas. Quais documentos são necessários para entrar com uma ação no pequenas causas? RG, comprovante de endereço e todos os documentos relacionados com o problema, né? Então, se a pessoa estiver cobrando aí um cheque, levar o cheque, se tiver um contrato, e-mails, enfim, todos os documentos relacionados com aquele problema devem ser levados ao Poder Judiciário, ao Juizado Especial Cível, para que seja possível entrar com a ação. As partes e testemunhas são intimadas por oficiais de justiça sobre o dia da audiência? Em tese, né, a pessoa deve já levar as suas testemunhas para o dia de audiência, para o dia da audiência, mas caso não seja possível isso, então essa pessoa deve pleitear ao juiz que seja feita essa intimação, tá, com no mínimo de 5 dias de antecedência. Se não for feito esse pedido expresso, não serão convocadas essas testemunhas. O Defenda-se de hoje fica por aqui. Eu volto na semana que vem com mais prestação de serviços. Até lá. Tchau. O número de processos que tramita na justiça brasileira pode passar de 114 milhões e meio daqui a 5 anos. Uma solução rápida e eficiente poderia ser o juizado de pequenas causas, mas o serviço também sofre com um grande número de processos. O tempo médio de solução de um problema deveria ser de 3 meses, mas a justiça brasileira reconhece que o prazo hoje passa de 1 ano. Vamos a mais perguntas? Doutora, o cliente de um plano de saúde associado há mais de 4 anos foi comunicado que seu plano seria cancelado por decisão administrativa. Em troca, foi oferecido um outro contrato, quase 30% mais caro. Essa é uma forma disfarçada de aumento abusivo? Sim.
muito provavelmente é uma forma disfarçada de aumentar, né? A empresa aí muito provavelmente percebeu que esse contrato estava sendo desfavorável a ela e então entendeu que seria melhor fazer um novo contrato. O consumidor então pode entrar com uma ação no Juizado Especial Cível, aí declarando a prática abusiva, né? Alteração unilateral de contrato e exigindo então que, se realmente não houver mais um novo plano, então que o preço pago por ele seja mantido no novo plano. Tatiana, pode haver procuradores para entrar no pequenas causas? Não, não pode, porque ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, né? Então somente a pessoa que teve o problema, que foi lesada, é que pode entrar com a ação. Mais uma dúvida, doutora. Um motorista que se envolveu no acidente deu um cheque à vítima para pagar o conserto. Só que o cheque foi sustado. O que fazer nesse caso? Nesse caso, a pessoa deve, então, procurar o Juizado Especial Cível e entrar com uma ação de indenização aí, apresentar o cheque que foi cancelado, relatar todo o problema, o histórico, para cobrar esse valor que a pessoa que colidiu com o carro não arcou. Um serviço de confecção de capas de sofá não forneceu nota fiscal e não cumpriu o prometido. O consumidor pode pedir indenização? Pode sim. Isso é uma relação de consumo, né? E a consumidora aí, ou o consumidor no caso, pode entrar com uma ação no Juizado Especial Cível, pedindo não só os valores pagos, né? Como também uma indenização por dano moral, caso entenda cabível. Uma pessoa que compra um carro usado que apresenta problemas mecânicos pode recorrer ao pequenas causas? Ele pode pedir aí uma obrigação de fazer, né? Obrigar a concessionária a fazer um conserto efetivo do automóvel, né? Lembrando que esse valor só pode ser de até 40 salários mínimos, tá? Se o valor ultrapassar aí esse valor, o consumidor pode ou então desistir do que for a mais, ou então ele tem que procurar a justiça comum. Um funcionário de uma loja de restauração de móveis estragou uma cadeira valiosíssima. Nesse caso, o dono do móvel pode pedir indenização? Sim, é possível. A empresa deve não só ressarcir pelo móvel aí estragado, né, como também, caso a consumidora entenda, pleitear danos morais. Doutora, o estúdio de foto e filmagem não cumpriu o contrato e não quer devolver o dinheiro. Insiste em entregar um serviço que o casal não pediu. O que o Juizado de Pequenas Causas decide num caso como esse? Nesse caso aí, houve um descumprimento de oferta, né, uma falha na prestação de serviço. Então, como a empresa não entregou aquilo que foi contratado pelo casal, ele pode, nesse caso, o casal, né, pode, nesse caso, então, realmente pedir o dinheiro de volta. E aí pode ser corrigido e até, caso haja aí essa necessidade, pleitear a indenização por danos morais, né? De repente eles contrataram para uma festa de casamento e a pessoa não fez o trabalho como deveria. Então, nesse caso aí também cabe indenização por danos morais. Então, o casal pode sim exigir o dinheiro de volta e não aceitar o produto no qual a empresa está entregando diferentemente do que foi contratado. O dono de um apartamento tem em mãos 2 cheques que foram dados como caução quando alugou o imóvel. O inquilino está com o aluguel atrasado, 3 meses atrasado. Como o Juizado de Pequenas Causas pode ajudar nesse caso? Aí, nesse caso especificamente, o locador deve entrar com uma ação de despejo, né, que aí não pode ser no Juizado Especial Cível, mas se ele tiver esses cheques apenas sem outras cobranças a serem feitas, ele pode sim entrar no Juizado Especial Cível com uma ação de cobrança, apresentando esses 2 cheques, né, demonstrando que eles estão prescritos para receber esse dinheiro. Essa é a dúvida de uma telespectadora que nos enviou o seguinte relato. Ela diz ter solicitado a uma agência de empregadas domésticas uma profissional com determinado perfil e, por isso, pagou R$ 1.200. A primeira que chegou trabalhou 3 semanas e deixou o emprego alegando estar grávida. Depois disso, já foram 5 candidatas que fizeram os proprietários perderem dias de trabalho, além de 3 candidatas escolhidas que não apareceram no dia de iniciar o trabalho. Como não chega nenhuma empregada, o casal, já cansado da espera, pediu o reembolso do valor, mas a agência se nega a devolver. A solução aqui seria o Juizado de Pequenas Causas?
sim, é possível esse reembolso, porque aí há uma relação de consumo, né? Essa pessoa contratou uma agência para prestar um serviço. E nesse caso, como a empresa não prestou o serviço de forma adequada, então aí o consumidor tem sim o direito de entrar com ação e pedir o reembolso do valor pago e, se quiser e se entender cabível, pleitear a indenização por danos morais, especialmente porque perdeu o dia de trabalho, né? Teve todo um desconforto gerado pela empresa. Doutora, o funcionário de determinada empresa que, se for acusado de roubo no local, mas nenhuma prova houver contra ele e mesmo assim for demitido ou for obrigado a pedir demissão por sentir envergonhado, pode abrir um processo por calúnia e difamação no juizado de pequenas causas? Não, nesse caso é uma relação trabalhista e essa ação deve ser pleiteada e essa ação deve ser impetrada no Fórum Trabalhista. E quando o problema for humilhação verbal ou discriminação racial em local de trabalho? A pessoa pode abrir um processo no juizado de pequenas causas e também no Tribunal do Trabalho? Não, isso também é relação de trabalho e aí o funcionário, né, o trabalhador deve procurar um advogado e entrar com uma ação no Poder Judiciário Trabalhista. O Defenda-se faz uma pausa agora. A gente volta em instantes para ajudar o consumidor a tirar todas as dúvidas sobre o juizado de pequenas causas. Não saia daí, hein?